Às 2 da manhã, a campainha tocou 2 vezes. Não foi ding-dong de visita, foi curto seco com cara de combinado. Eu já estava acordada não por insônia bonitinha, mas por aquela ansiedade feia que deixa a pele quente e o estômago vazio. Eu abri o vídeo porteiro com o dedo tremendo. A imagem carregou. Um homem de boné baixo e jaqueta de entregador estava colado na minha porta perto demais, como se soubesse que eu estava ali do outro lado. Não foi o rosto que me arrepiou, foi a mão dele ajustando o boné e um anel fosco no mindinho. Um anel igual ao do meu marido. 2 horas antes, no saguão do condomínio, eu tinha rido. Eu tinha voltado do mercado com 2 sacolas pesadas e a cabeça cheia de coisas pequenas, conta do gás reunião, cedo o café, que eu esqueci de comprar. Vida normal. Vida de quem acha que o perigo mora em notícia de TV, não no próprio corredor. A dona Doris, do 1204, estava perto das caixas de correio. Ela sempre foi discreta, dessas que cumprimentam com a cabeça e somem. Naquela noite, ela não sumiu. Ela me segurou pela mão com uma força que não combinava com a idade. Moça! A voz dela veio baixa urgente. Hoje à noite, se a campainha tocar 2 vezes, não abre. Olha a câmera antes. Eu soltei aquele riso automático, o riso que a gente usa para não criar clima. Dona Doris, tá tudo bem. Ela não riu de volta. Os olhos dela estavam vivos demais, alertas demais. Não é brincadeira. 2 vezes. Você vai querer abrir no impulso. Não abre. Eu queria perguntar por quê, mas uma parte de mim travou. Porque ouvir a resposta significava aceitar que havia algo errado perto demais, dentro demais, da minha vida. Mesmo assim eu assenti. Tá bom, prometo. Ela soltou minha mão e completou quase sem voz. Se você vir alguém no corredor, não chama seu marido, chama a portaria. Eu subi pro 10º andar, tentando colocar aquilo na categoria assalto no bairro boato de condomínio, gente que vê perigo em tudo, qualquer coisa que não fosse medo. No elevador, eu olhei meu reflexo no espelho. 36 anos, cabelo preso de qualquer jeito, maquiagem nenhuma. Uma mulher normal voltando do mercado. O tipo de mulher que ninguém acha que é alvo de nada. Quando cheguei ao meu andar, o corredor estava limpo, silencioso, com cheiro de desinfetante e aquela luz branca que deixa tudo mais frio. Entrei no apartamento e larguei as sacolas na cozinha. Marcelo não estava. Mensagem dele minutos antes: vou sair com o pessoal, não me espera. Normal. Mesmo assim, eu tranquei a porta, coloquei a corrente e fiquei alguns segundos parada, olhando a fechadura, como se ela pudesse me dizer alguma coisa. Há 2 semanas, Marcelo tinha perguntado do nada se o vídeo porteiro gravava mesmo ou era só ao vivo. Eu respondi sem pensar. Ele deu de ombros curiosidade. Na hora, eu achei bobo. Agora essa lembrança voltou como um soco leve desses que não derrubam, mas deixam marca. Eu tentei seguir o roteiro de sempre banho rápido, chamor no cama. Só que a frase da Dona Doris ficou rodando na minha cabeça como um alarme baixo 2 vezes. Eu apaguei a luz e virei de um lado para o outro. Peguei o celular, larguei. Fechei os olhos. Abri de novo. O apartamento estava quieto demais. Quando o medo é real, ele não faz barulho. Ele só espera. A 1h47 meu celular vibrou. Marcelo, chego já. Aquela frase deveria me tranquilizar. Naquela noite me deixou mais acordada ainda. Porque chego já podia ser qualquer coisa e eu já não confiava na palavra qualquer. Eu levantei sem fazer barulho e fui até a sala. Não por coragem, por ansiedade. A sala estava escura, só com a luz fraca da rua entrando pelas frestas da cortina. Eu fiquei ali de pé a poucos passos da porta, sentindo o silêncio do corredor do outro lado, como se eu pudesse adivinhar o que vinha. Às 2h01 a campainha tocou. Uma vez, meu corpo foi na direção da porta no impulso, a mão quase encostou no trinco, e eu parei. 2 vezes. A campainha tocou de novo. Eu não abri. Encostei o ombro na parede e abri o vídeo porteiro. O homem do boné baixo estava colado na minha porta, como se estivesse medindo o tempo exato da minha reação. No canto da imagem, mais perto do elevador, uma sombra parada.
um corpo fingindo esperar o elevador. Um jeito de apoiar o braço no batente que eu conhecia. Eu reconheci a postura antes do rosto. Marcelo. Meu marido estava no meu andar, do lado de fora, escondido. A mão que segurava o celular ficou dormente. Eu dei 2 passos para trás, respirando curto. O homem do boné olhou direto para a lente, não como quem procura o número do apartamento, mas como quem confirma algo. Ele levantou a mão para ajustar o boné. O anel no mindinho brilhou 1 segundo. Foi aí que a frase da Dona Doris virou ordem dentro de mim. Eu não gritei, não chamei Marcelo. Eu fui para a cozinha, peguei uma faca mais pelo gesto do que por coragem e voltei com o coração batendo alto demais. Abri o WhatsApp e escrevi para a portaria. Campainha tocou 2x. Tem um homem na minha porta. Por favor, mandar segurança no 18. A resposta veio rápido. Segurança subindo. Do lado de fora, o homem do boné recuou 1 passo, como se tivesse ouvido algo num ponto invisível. A sombra perto do elevador se mexeu e sumiu na direção da escada. Eu vi pela tela com uma clareza que doeu. O interfone tocou. Era o segurança Paulo. Dona Helena, a senhora tá bem. Tô. Não abre pra ninguém. Ele ainda tá aí. Não, desceu. Vou ficar no andar. Eu desliguei com a garganta seca. Meu celular vibrou imediatamente. Marcelo, amor, abre aí. Esqueci a chave. Eu senti uma coisa gelada que não era só medo, era raiva. Respondi com uma palavra, não. Ele veio com outra mensagem. Que isso, tá doida? Eu não respondi. Fiz print. Gravei a tela do vídeo porteiro com o horário aparecendo no canto. Salvei tudo nuvem e-mail pasta oculta. Eu não entendia o plano inteiro, mas eu entendi uma regra: se algo acontecesse comigo, eu precisava deixar rastros. Minutos depois, ouvi passos no corredor. Voz masculina baixa, conversa curta. Depois silêncio. Eu olhei pelo olho mágico. Marcelo estava ali sozinho, a mão no bolso, o rosto já montado no sorriso de casa. Abre, Eló, para com isso. Eu fiquei do outro lado sem encostar na porta. Quem era o cara do boné? O sorriso dele travou uma fração de segundo. Muito pequeno. Mas eu vi. Que cara? Eu vi pela câmera. Você tá vendo coisa. Deve ser alguém do andar errado. A mentira veio macia, automática. E foi isso que me deu certeza. Não o boné, não o anel. A facilidade com que ele mentiu, como se estivesse pedindo pão na padaria. Pede chave reserva na portaria. Eu disse com a voz firme demais para uma mulher de pijama. E amanhã a gente conversa com o síndico. O rosto dele endureceu por 1 segundo, como se ele tivesse que engolir algo. Depois ele respirou forte e foi embora sem dizer mais nada. Eu travei a porta de novo. Conferi a corrente, conferi a fechadura, conferi o olho mágico como se isso fosse me dar controle. Voltei para o quarto e mandei uma mensagem curta para minha amiga Carol. Se eu te mandar pizza, liga para a portaria do meu prédio? Sério. Ela respondeu: na hora, tá acontecendo o quê? Eu digitei depois e apaguei. Não era depois, era agora, só que eu ainda não tinha nome para o agora. Eu deitei sem dormir. Deixei o celular carregando do meu lado com o gravador de áudio ligado. Às 3h07 eu ouvi a chave girar do lado de fora e o clique da porta abrindo. Marcelo entrou devagar, como quem não quer ser percebido. Passos leves no corredor, banheiro, água correndo. Depois silêncio. Quando ele voltou para o quarto, ele parou na porta por 1 segundo. Eu senti o olhar dele no escuro. Um olhar pesado, calculando. Eu mantive a respiração constante, fingindo sono. Ele sussurrou: amanhã a gente conversa. A frase mais comum do mundo. Naquela noite soou como aviso. Quando ele finalmente deitou, eu esperei. Esperei até a respiração dele pesar. Aí levantei devagar e fui até o armário do corredor onde eu guardava documentos. 3 dias antes, Marcelo tinha me pedido para assinar um papel do banco. Eu tinha dito que veria depois, porque eu não assino nada com pressa. Ele tinha insistido de leve, do jeito carinhoso dele. Confia em mim. Eu puxei a pasta. Não era do banco. Era uma proposta de seguro de vida no meu nome, recém-emitida, e o campo beneficiário já estava preenchido: Marcelo Ferreira.
No rodapé, a data de emissão naquele mesmo dia. Eu fechei a pasta devagar, como quem fecha uma porta. E entendi com uma calma que me assustou que a campainha não tinha sido o começo. Tinha sido só o aviso. Eu reli na minha cabeça, linha por linha, o que aconteceu na madrugada. O aviso da Dona Doris. A mensagem do Marcelo, chego já. A campainha uma vez, 2 vezes. O homem do boné. A sombra no canto do corredor, o jeito do braço apoiado, o corpo fingindo esperar o elevador. Marcelo. E por fim o papel dentro da pasta seguro de vida, meu nome, e ele como beneficiário. Quando o sol nasceu, eu não estava mais com medo. Eu estava fria. Marcelo saiu do quarto às 7 como se nada tivesse acontecido. Ele abriu a geladeira, pegou água, olhou meu rosto e tentou aquele tom leve e domesticado. Dormiu bem. Eu encarei a boca dele se mexendo e pensei que tipo de homem pergunta isso, depois de me testar com uma campainha. Dormi, eu menti sem esforço. Ele se aproximou para me dar um beijo na testa. Eu virei o rosto no último segundo, fingindo pegar uma xícara no armário. O beijo dele pegou no meu cabelo. Ele ficou parado um instante como se tivesse entendido. Depois engoliu e mudou de assunto. Hoje eu tenho reunião cedo. Volto no almoço. Tá. Ele pegou as chaves do carro e, antes de sair, soltou uma frase que parecia casual demais. Ah, o videoporteiro. Ontem deu algum bug e você falou com o síndico. Eu levantei a sobrancelha. Não deu bug, eu só não abri. O olhar dele cortou para mim e voltou. Tá, eu perguntei por que, sei lá, você ficou estranha. Estranha, como se a estranheza fosse minha. Ele saiu. A porta fechou. Eu travei e encostei a testa na madeira por 1 segundo. Não para chorar, para marcar o ponto exato em que eu decidi ele não ia me conduzir mais. Peguei o celular e abri a pasta de arquivos. Vídeo da tela do videoporteiro. Prints das mensagens. Foto do seguro de vida. Eu criei uma nota com horário e descrição, do jeito que eu fazia em trabalho quando algo precisava virar evidência, não sensação. R$2 campainha. Isso, R$2 campainha. 2X imagem. Homem boné. Corredor. Sombra. 203 mensagem. Marcelo abre. Esqueci a chave. 307 Marcelo entra áudio gravado. Sem adjetivo, sem drama, só registro. Depois mandei tudo para mim mesma por e-mail com assunto neutro documentos. Aí sim eu fui tomar banho, e no box eu tremi, não pelo frio da água, pelo pensamento simples se eu tivesse aberto. Às 9 eu desci para o saguão. Eu precisava ver a Dona Doris com a luz do dia. Precisava ouvir a história dela inteira e medir se ela estava com medo de mim ou com medo dele. Ela estava sentada no banco perto do jardim interno, com uma bolsa no colo e o olhar fixo numa planta qualquer. Quando me viu, o corpo dela enrijeceu. Dona Doris. Ela apertou o zíper da bolsa como se fosse um hábito. Você abriu? Não. Eu olhei a câmera. Eu vi. Ela fechou os olhos por 1 segundo, aliviada e culpada ao mesmo tempo. Eu sabia. Como a senhora sabia, minha voz saiu calma demais. Não me diz instinto, me diz o que ouviu, o que viu. Ela olhou para os lados antes de falar, como quem confere se alguém está atrás de uma coluna. Eu acordo cedo, 5h30, e também... Às vezes eu não durmo, ela engoliu. Anteontem eu desci para pegar uma encomenda na portaria. Era tarde. Eu estava voltando para o elevador quando vi seu marido no corredor do saguão. Com um homem. Não era morador. Era daqueles que ficam em porta de banco, sabe? Como ele era... boné. Jaqueta. Ficava olhando para o lado. Seu marido falava baixo, mas eu ouvi uma parte. Eu ouvi ele dizer... Ela apertou a bolsa com força 2 vezes. Quando tocar 2 vezes, ela vem. Ela sempre vem. Meu estômago virou, mas meu rosto não mudou. Ele falou ela. Ele falou de mim. A Dona Doris assentiu. Eu voltei para dentro do elevador e subi de novo. Eu fiquei pensando em fingir que não vi. Eu pensei, não é da minha conta. Depois eu lembrei do meu passado, de quando eu fingi não ver coisas e depois... A voz dela falhou.
Eu não quis carregar isso de novo. Eu não toquei no ombro dela. Eu não fiz cena de gratidão. Eu só disse baixo: "A senhora salvou minha vida." O rosto dela se contraiu como quem segura choro. Eu só não quero problema. A senhora não vai ter. Eu vou cuidar disso do jeito certo." Ela me olhou com um medo diferente. Do jeito certo, é perigoso. Eu dei um sorriso pequeno, sem alegria. O perigoso era eu abrir a porta. Eu fui direto na portaria. Paulo, o segurança, estava no balcão. Ele me reconheceu e ficou sério na hora. "Dona Helena, ontem à noite." Eu preciso de 2 coisas. Eu cortei gentil e firme. Primeiro, o nome completo do segurança que subiu. Segundo, eu quero registrar formalmente o ocorrido com data, hora e descrição. Ele coçou a cabeça. "Isso vai para o síndico." "Vai. Eu também quero que vá." Eu vi o desconforto, aquela resistência típica de condomínio. Ninguém quer confusão. Todo mundo quer silêncio, mesmo quando o silêncio é arma. "Dona Helena, a senhora tem certeza?" ele perguntou. "Eu tenho." Ele respirou fundo e pegou um formulário. Enquanto ele escrevia, eu perguntei como quem não quer nada. "Paulo, ontem o elevador parou no meu andar antes da campainha." Ele ergueu os olhos. "Parou. Eu vi no painel. Teve chamada para o 18 pouco antes. Só que..." Ele hesitou. "Só que o quê?" "Só que a chamada não foi do seu apartamento. Foi um acesso de visitante." Ele falou baixo. "Aquele esquema de liberar no aplicativo, sabe, alguém liberou." Meu coração deu um salto lento. "E dá para ver quem liberou?" "Dá para ver o apartamento que liberou." Eu fiquei um segundo em silêncio. "Então eu quero isso também." Paulo hesitou mais. "Eu não posso te dar assim." "Eu sei. Então você me dá por escrito para o síndico, e eu peço oficialmente." Ele me olhou como se eu fosse difícil. Eu aceitei o rótulo. "Tá bom." Eu assinei o registro e tirei foto do papel ali mesmo. Quando eu estava saindo, o celular vibrou com um número desconhecido. Eu atendi sem dizer alô. "Senhora Helena, voz de homem seca. É sobre uma pendência do Marcelo Ferreira. Ele deixou seu número como contato." Eu senti o mundo parar num milímetro. "Que pendência?" "Um acordo não cumprido. A senhora poderia avisar que hoje é o último dia." Eu desliguei sem responder. A mão ficou gelada. Então era isso. Nó, pressão, prazo. Marcelo não estava apenas aprontando, ele estava afundado. E gente afundada faz qualquer coisa quando sente a água no pescoço. Eu abri o WhatsApp e mandei a palavra combinada para a Carol. "Pizza." Ela ligou em menos de 1 minuto. "Hello, fala comigo. Onde você tá?" "No saguão. Eu preciso de um favor." Eu mantive a voz baixa. "Você consegue me indicar alguém... advogado, não criminalista de filme, alguém sério e discreto." "Você tá em perigo?" Eu olhei o reflexo do meu rosto no vidro do saguão. Eu parecia normal. Era isso que assustava. "Eu tô entendendo uma coisa, e eu quero terminar entendendo viva." "Tá, eu vou te mandar um contato agora, e eu vou ficar com você no telefone." "Não, ainda não, só me manda." Ela engoliu, mas obedeceu. "Tá, e Elô, não fica sozinha." Eu desliguei. De volta ao apartamento, eu não fui direto para a pasta de documentos. Eu fui para o roteador. Troquei a senha do Wi-Fi. Troquei a senha do aplicativo do vídeo porteiro. Ativei a autenticação em 2 fatores em tudo que dava. Depois abri a conta bancária no celular e revisei as últimas movimentações do nosso cartão conjunto. Pequenas retiradas, pequenos boletos pagos para empresas que eu não conhecia, recargas de celular fora do padrão. No final da lista, um pagamento recente, Seguro Vida Assist. Eu tirei print. Aí abri a gaveta do Marcelo, aquela que ele dizia não tem nada. Eu nunca fui de revirar, eu sempre fui de confiar. Eu puxei com calma. Entre contas amassadas e um pendrive sem etiqueta, havia um celular antigo, um aparelho pequeno, barato, sem capa, desligado. Meu estômago ficou quieto. O corpo inteiro entendeu antes de mim. Eu liguei, sem senha. A primeira coisa que apareceu foi um aplicativo de empréstimo com notificação último aviso.
Depois, uma lista de mensagens com números salvos como Rafael e mecânico, coisas genéricas. Uma conversa curta de 2 dias antes. Confirmado hoje. Horário. Depois que ela estiver em casa, campainha 2x. E você vou ficar no canto, só para garantir. Eu li 3 vezes. As palavras eram simples. A vida inteira que elas carregavam era monstruosa. Eu encostei o celular na pia como se estivesse sujo. Respirei fundo. Não chorei. Não gritei. Eu só pensei, tá. Agora eu sabia o suficiente para agir. Eu peguei o celular dele e fotografei a conversa com o meu. Depois eu desliguei o aparelho e coloquei exatamente onde estava. No mesmo ângulo, no mesmo fundo de gaveta. Tudo igual. Porque eu não estava mais descobrindo. Eu estava montando um caso. Eu passei o resto da manhã fazendo coisas pequenas de propósito, lavando uma xícara, dobrando uma toalha, respondendo e-mail do trabalho. A normalidade era meu disfarce. Às 12h03, Marcelo mandou mensagem. Vamos almoçar juntos hoje. Preciso falar de umas coisas. É importante. Eu respondi. Ok. Ele chegou às 12h40 com uma sacola de comida sorrindo demais. Trouxe seu favorito. Eu não olhei a sacola. Olhei os olhos dele. Fala. Ele sentou e soltou o ar como se estivesse cansado do mundo. Elô, eu tô com uns problemas, mas é coisa que dá pra resolver. Só preciso que você confie em mim. Eu mastiguei o silêncio. Que problemas? Ele desviou. Um negócio que não deu certo, coisa de homem. Eu não queria te envolver. Eu quase ri, mas não ri. Você já me envolveu? Ele fingiu não ouvir e puxou uma pasta do lado dele como se a pasta já estivesse pronta há dias. É só uma assinatura, para facilitar umas coisas do banco. Eu olhei a pasta. Meu coração não acelerou. Ele já tinha acelerado ontem. Eu leio depois. O rosto dele endureceu um pouco. Não dá para ler depois. É só assinar agora, Elô. A gente evita dor de cabeça. Não. A palavra caiu no chão entre nós. Ele ficou alguns segundos olhando para mim como se estivesse recalculando. Depois tentou sorrir de novo. Você tá diferente desde ontem. Eu tô acordada desde ontem. Ele inclinou o corpo para frente. O que você quer dizer com isso? Eu peguei o garfo, cortei um pedaço de comida e mastiguei devagar. O som da minha mastigação preencheu o que ele queria que fosse medo. Eu quero dizer que eu não assino nada com pressa, e eu não abro porta de madrugada. O olhar dele mudou, não foi explosão, foi um vidro ficando opaco. Então você vai me deixar na mão? Você se colocou aí. Ele levantou irritado e começou a andar pela sala, parou na janela, depois voltou. Tá, ele falou controlado, então vamos fazer diferente. Ele pegou o celular e digitou algo rápido. Hoje à noite a gente vai para casa da minha mãe. Você precisa sair um pouco daqui. Você tá paranoica. Eu ergui o olhar. Hoje à noite eu não vou a lugar nenhum. Ele sorriu, mas não era sorriso. Era uma coisa que mostrava os dentes. Vai sim, eu já combinei. Meu celular vibrou na mesa. Uma notificação do aplicativo do condomínio, acesso de visitante liberado. Segundo andar, 21h30. Eu levantei os olhos para Marcelo. E pela primeira vez ele não fingiu. Ele só disse baixo como quem confirma a próxima etapa. Hoje a gente resolve isso. Eu reli mentalmente a última cena do almoço como quem revisa um contrato antes de assinar. Marcelo de pé com aquele sorriso mostrando o dente. A notificação no meu celular, acesso de visitante liberado, 10º andar, 21h30. E a frase dele baixa sem teatro. Hoje a gente resolve isso. Eu não respondi na hora. Não porque eu estava com medo, mas porque eu estava medindo o tamanho do buraco e entendendo uma coisa simples, ele já não precisava mais me convencer. Ele só precisava me movimentar. Eu fiquei sentada com o garfo parado na mão. Resolver o quê, Marcelo? Ele voltou para a cadeira como se fosse um marido cansado e preocupado. Resolver essa sua paranoia. Você não tá bem. Vai ser melhor pra gente passar a noite na casa da minha mãe. Lá você descansa. Eu fico tranquilo. Eu fico tranquilo. Não você. Eu olhei a pasta em cima da mesa. A mesma pasta do banco.
Eu não vou? Ele respirou fundo, um jeito treinado de não explodir. Então você vai ficar aqui sozinha, trancada, vendo fantasma? Ele riu curto. Elô, para. Você está se colocando em risco. Eu quase perguntei risco de quê só para ver ele gaguejar. Mas eu não estava ali para vencer discussão. Eu estava ali para sobreviver a uma noite que já tinha hora marcada. Tá, eu falei por fim numa voz neutra. Eu vou pensar. Os olhos dele estreitaram. Ele queria uma resposta agora. Pensar até quando? Até eu terminar de comer. Ele ficou me encarando, tentando decidir se insistia ou se recuava. Recusou o confronto. Isso me disse muito. Eu vou tomar banho. Ele levantou. E você tenta se acalmar. Quando ele entrou no banheiro e a água começou, eu fiz 3 coisas sem pressa. Primeiro, peguei meu celular e mandei uma mensagem para a Carol com a frase mais simples possível. Ele marcou acesso de visitante 21h30. Se eu sumir é hoje. Segundo, enviei para o contato de advogada que a Carol tinha me mandado, doutora Renata Sampaio, um pacote com prints e um áudio curto. Preciso de orientação urgente. Meu marido pode estar tentando forjar um acidente no condomínio. Tenho evidências. Terceiro, fui no armário e peguei a minha bolsa pequena. Carteira, documento, carregador, chave reserva, um spray de pimenta que eu tinha comprado há anos e nunca usei. Não era heroísmo, era protocolo. A água do chuveiro parou. Eu voltei a sentar como se nada tivesse acontecido. Marcelo saiu do banheiro com o cabelo molhado e uma calma que não combinava com a tensão. Eu vou descer rapidinho, ele falou. Resolver uma coisa na portaria. Meu corpo inteiro se firmou por dentro, mas por fora eu só perguntei. Que coisa? A gente vai sair mais tarde? Quero deixar tudo combinado. Tudo. Ele pegou o celular e as chaves. Antes de sair, olhou para a mesa, para a pasta e disse: Não mexe nisso. A porta fechou. Eu fiquei olhando a fechadura como se ela fosse uma boca que eu precisava manter fechada. Eu não tinha muito tempo. Eu desci também. Não no elevador do hall principal. Eu desci pela escada de emergência até o 17º e peguei o elevador de serviço. Não foi teatral. Foi instinto. Eu não queria que nenhum registro fácil do painel mostrasse Helena saiu do 18. No saguão, Paulo estava no balcão. Quando me viu, a postura dele mudou. Dona Helena, tudo bem? Não. Eu falei a verdade sem dramatizar. Eu preciso que você faça uma anotação agora oficial. E eu preciso que o síndico seja avisado hoje, antes das 21h30. Ele arregalou um pouco os olhos. A senhora viu a notificação, né? Vi. Eu quero saber quem liberou esse acesso e quero que o senhor bloqueie qualquer visitante que suba para o 18 hoje à noite sem minha autorização verbal. Paulo engoliu seco. O problema é que quem liberou foi pelo aplicativo do apartamento. Eu sei, eu mantive a voz estável, mas eu tô te informando que eu não autorizei. Ele olhou em volta como se procurasse alguém ouvindo. Depois baixou a voz. O síndico tá chegando às 6. Posso deixar tudo anotado e posso pedir pro CFTV ficar de olho. Eu não quero de olho, eu quero procedimento. Eu tirei o celular e mostrei as imagens, o vídeo do homem de boné à sombra no corredor. A mensagem abre aí. Paulo ficou sério. Não de curiosidade, de medo. Esse cara, ele murmurou. Eu acho que eu vi ele ontem de madrugada no estacionamento. Meu estômago fechou. Você tem certeza? Não tenho 100%, mas boné baixo jaqueta. E ele não parecia perdido. Parecia que conhecia o lugar. Eu respirei devagar. Então hoje, 21h20, eu quero 2 seguranças no 18. Não na porta do elevador. Um no corredor, fora do alcance da câmera da minha porta, e outro na escada. Sem fazer barulho. Só presença. Isso é... Paulo começou. Isso é prevenção. Eu cortei. E se o síndico não gostar, eu assumo a responsabilidade. Eu tô assinando embaixo. Paulo assentiu, vencido pelo fato de eu estar falando como alguém que não vai recuar. Tá, eu vou organizar. E mais uma coisa, se meu marido descer aqui hoje e falar qualquer coisa sobre mim estar paranoica, você não compra. Você registra. Paulo soltou um ar. Registrado.
Quando eu ia sair, uma voz me chamou. Helena. Era Dona Doris entrando pelo portão com uma sacola de farmácia. Ela viu meu rosto e entendeu sem eu falar. Ele tá aí. Não, mas ele marcou alguma coisa para hoje à noite. Dona Doris apertou a sacola com força. Você precisa sair daqui. Eu preciso ficar viva, eu respondi fria, e para isso eu preciso de prova. Ela olhou para Paulo, depois para mim. Se quiser, fica no meu apartamento depois. Dá para você ver a porta pelo corredor, e se acontecer algo, eu chamo a portaria. Eu não queria envolver ninguém, mas a verdade é que a Dona Doris já estava envolvida desde o momento em que escolheu me avisar. Eu vou, mas só se você prometer uma coisa. O quê? Se eu pedir, você abre a sua porta. Se eu não pedir, você não abre para ninguém. Ela assentiu. O rosto dela tremia, mas a decisão estava ali. Prometo. Quando eu voltei para o 18, Marcelo já tinha chegado. Ele estava na sala sentado com o celular na mão, a TV ligada sem som, um cenário perfeito de normalidade. Onde você foi? Ele perguntou sem levantar a voz. Desci para pegar uma encomenda na portaria. Eu menti com naturalidade e para respirar. Ele me mediu. Eu vi o cálculo nos olhos dele. Ela saiu sozinha. Ela falou com alguém. Ela tá fazendo barulho. Tá, ele falou e sorriu um pouco. Melhorou. Eu me aproximei da mesa e peguei água. Melhorou. Ele apontou a pasta. Então assina. Eu encostei o copo na boca devagar. Eu já disse que não assino com pressa. O sorriso dele caiu. Helena, você tá querendo me destruir. Você tá me pedindo uma assinatura e chamando de amor. Eu respondi sem levantar o tom. Eu não confundo as coisas. Ele levantou de repente e veio até mim perto demais. Você acha que eu sou o quê? Um monstro? Eu olhei para o rosto dele, tão conhecido, e senti uma tristeza rápida. Só uma. Depois ela foi embora. Eu acho que você tá desesperado. O maxilar dele contraiu. Por um segundo ele pareceu cansado de atuar. Você não entende a pressão. Entendo, eu disse. Eu só não vou virar saída para sua pressão. Ele respirou forte e tentou o caminho da culpa. Eu fiz tudo por você. Eu não respondi. O silêncio é horrível para quem manipula. Ele precisa de reação. Eu não dei. Ele pegou o celular e digitou alguma coisa rápido. Depois olhou para mim com a calma falsa voltando. Então tá, sem assinatura. Vamos para a casa da minha mãe. Agora. Faz uma mala pequena. Agora. Agora. Eu fingi hesitar. Eu precisava que ele achasse que eu estava sendo conduzida. Eu vou tomar um banho rápido? Não, ele disse duro. Depois. Eu segurei o olhar. Marcelo, eu vou tomar banho. A briga ficou no ar por 3 segundos. Ele cedeu, mas não por gentileza, por estratégia. 5 minutos. Eu fui pro banheiro e tranquei. Sentei no vaso sem ligar a água. Peguei o celular e mandei para a Carol. Ele quer me tirar de casa agora. Se eu sumir antes das 21, é isso. A advogada respondeu, enfim, mensagem curta. Não confronte. Preserve prova. Se houver risco imediato, acione polícia, portaria. Estou disponível por ligação. Eu guardei o celular no sutiã do lado de dentro como quem sabe que pode ser tomado. Quando eu saí do banheiro, Marcelo estava na porta do corredor como um segurança de si mesmo. Vamos. Vou pegar uma blusa. Ele foi junto como se eu pudesse desaparecer dentro do próprio apartamento. Eu peguei minha bolsa pequena, a mesma que eu já tinha preparado. Só isso ele franziu a testa. Eu não vou passar a semana lá. Tá, ele respondeu, mas os olhos dele estavam nos detalhes. No segundo em que ele olhou para o meu celular na mesa de extração mínima, eu fiz o movimento mais simples e mais importante da noite, destranquei a porta com calma. Abri e dei um passo para fora, como se fosse pegar algo no capacho. No corredor eu vi o que não queria ver. Um homem de boné baixo estava parado perto do elevador, encostado na parede, olhando o celular. Mesmo boné, mesma jaqueta. E quando ele levantou a mão, o anel no mindinho apareceu de novo. Marcelo chegou atrás de mim rápido. Entra. A voz dele não foi de marido, foi de ordem. Eu recuei um passo e fechei a porta devagar, sem bater.
Meu coração não disparou. Ele ficou pesado, lento, como se cada batida tivesse peso. Marcelo me encarou e eu vi a verdade nua. Ele não tinha marcado 21:40 por acaso. Ele já estava adiantando o jogo. A campainha tocou. Uma vez. Marcelo não piscou. Ele só falou baixo perto do meu ouvido. Se tocar de novo, você vai abrir. Ou alguém vai abrir por você. A campainha tocou pela segunda vez. E no mesmo segundo, eu ouvi o clique metálico de alguma coisa na minha fechadura, como se alguém testasse uma chave. Eu reli em um segundo tudo o que eu tinha aprendido desde a madrugada anterior. Campainha 2 vezes, o homem de boné Marcelo, escondido a notificação de visitante, a conversa no celular, vou ficar no canto. E agora o som mais indecente de todos, o clique metálico na minha fechadura. Não era chute, não era grito. Era pior, alguém tentando entrar como se tivesse direito. Marcelo ficou parado atrás de mim, perto demais, a voz baixa colada no meu ouvido. Se tocar de novo, você vai abrir, ou alguém vai abrir por você. Eu senti o hálito dele e pensei, ele está tão perto porque quer me controlar pelo corpo. Eu dei um passo para o lado como quem vai buscar algo na cozinha e levei a mão ao celular escondido por dentro da blusa. Não era coragem. Era procedimento. A campainha tinha tocado 2 vezes. A terceira coisa era sempre a mesma: pânico. Só que eu não ia dar pânico a ninguém. Eu ia dar registro. Eu apertei o discador sem olhar e liguei direto para a portaria. Paulo atendeu na primeira chamada. Portaria. É a Helena 1803. Estão mexendo na minha fechadura agora. Minha voz saiu baixa e firme. Aciona o protocolo. 2 seguranças no meu andar. Agora. E chama a polícia. Silêncio de meio segundo. Entendido? Fica trancada. Tô subindo com o Wagner. Eu desliguei e olhei para Marcelo. Eu chamei a portaria. Ele não explodiu. Ele sorriu. Um sorriso curtinho, quase um elogio. Boa. Assim você faz escândalo e depois quem sai como louca é você. O clique na fechadura veio de novo, mais insistente. Eu ouvi um arranhado como metal raspando metal. A chave estava entrando, ou tentando. Eu encostei o ouvido na porta por 1 segundo só para confirmar o óbvio. Aquela pessoa tinha uma cópia, do jeito certo, do jeito limpo. Eu puxei a trava interna, a corrente, tudo o que dava. Não porque isso seguraria para sempre, mas porque compraria tempo. Marcelo deu um passo em direção à porta, como se fosse abrir. Eu levantei a faca da bancada, não apontando para ele, como em filme, mas segurando entre nós como limite. Nem pensa. Ele parou. Você vai me ameaçar agora? Ele perguntou alto o bastante para, se alguém ouvisse do corredor, parecer outra coisa. Eu baixei a faca e coloquei de volta na bancada. Eu não ia dar a ele essa cena. Eu não vou abrir. E você também não. A campainha tocou de novo, insistente. Não uma vez. 2, 3 em sequência curta. Do outro lado, uma voz masculina grossa falou perto da porta. Senhora manutenção, abre aí. Chamaram para trocar a fechadura. Manutenção. À noite, sem aviso. Com chamaram. Eu olhei para Marcelo. Ele não respondeu. Ele só me observava, esperando minha reação. Eu me aproximei da porta e falei sem gritar, do jeito que eu queria que a câmera do vídeo porteiro captasse. Eu não chamei ninguém. Quem te chamou? Silêncio. Depois, o marido da senhora. Eu senti uma paz fria invadir meu peito. A palavra marido tinha acabado de virar prova. Qual o nome dele? Silêncio de novo, o tipo de silêncio de quem procura instrução. Marcelo murmurou irritado. Para com isso, Helena. Eu falei com a porta firme. Eu não vou abrir, a portaria já foi acionada. Fica onde você tá. Do lado de fora, passos rápidos se afastaram como se o homem tentasse alcançar o elevador antes de ser visto. Marcelo se mexeu, foi em direção ao corredor interno, pegou o celular e digitou com raiva contida. Você tá fazendo a coisa pior, Elo, ele disse. Você tá chamando gente. Você acha que isso vai acabar bem? Eu acho que vai acabar verdadeiro. Ele riu sem humor. Verdadeiro, repetiu como se fosse ridículo. Você quer verdade? Você quer saber por que eu tô assim? Eu não respondi.
Ele andou pela sala como fez no almoço. Quando ele anda, ele tenta me fazer seguir com os olhos. Eu não segui. Você acha que dinheiro cai do céu? Ele continuou. Você acha que eu não tentei resolver? Eu tentei. Eu tentei tudo. Inclusive me transformar num acidente. Ele travou por meio segundo, só meio, mas travou. Você tá delirando. A campainha parou. Por um instante, o silêncio foi tão total que eu ouvi o motor do elevador subindo. E em seguida, passos correndo no corredor. Paulo. Dona Helena, a voz dele veio de fora apressada. É a portaria. Não abre ainda. Só responde. Eu tô aqui, eu respondi alto o suficiente. Tem um homem tentando sair pela escada. Wagner tá indo. Fica trancada. Marcelo ficou imóvel. O rosto dele não era mais de marido. Era de alguém que acabou de perder o controle do roteiro. Do lado de fora eu ouvi uma confusão curta, passos. Um encosta na parede, um cadê documento. Nada de filme. Só o ruído bruto de gente lidando com gente. Eu abri o vídeo porteiro e vi a imagem tremida, o homem do boné, agora sem boné, encostado na parede do corredor, mãos visíveis. Wagner, segurança do condomínio do lado. Paulo olhou para a câmera e falou: Dona Helena, a senhora reconhece esse homem? Eu não respondi de primeira. Eu não queria que minha voz tremesse e virasse histeria no ouvido de alguém. Eu vi ele ontem, eu disse, e vi hoje no corredor. Marcelo falou atrás de mim alto. Isso é um absurdo. Esse cara deve ser ladrão. Eu tô tentando proteger minha esposa. Eu virei devagar. Protegendo? Do que, Marcelo? Ele abriu as mãos teatral. De bandido. Você não tá ouvindo, tem um homem na nossa porta. Eu voltei o rosto para o vídeo porteiro e falei para Paulo. Eu quero que você registre que meu marido estava no corredor na madrugada passada e que hoje ele tentou me tirar do apartamento contra minha vontade. O ar ficou pesado. Paulo, do lado de fora, respirou fundo. Eu vi pela câmera ele escolhendo palavras. Condomínio odeia conflito, mas ele também odeia morte dentro do prédio. Registrado, ele disse. Wagner revistou o homem do boné e puxou do bolso dele algo pequeno e brilhante, um molho de chaves, e junto um cartão plastificado de prestador de serviço com nome genérico. Ele tem chave, Wagner falou. Meu estômago afundou. Paulo olhou para a câmera e falou cuidadoso. Dona Helena, essa chave parece da sua fechadura. Marcelo deu um passo à frente, pronto para entrar na cena. Isso prova que ele é bandido, ele falou alto. Helena, abre. A gente precisa resolver isso juntos. Eu não me mexi. Eu não vou abrir. Minha voz saiu firme. Não enquanto eu não ouvir a polícia chegando. Marcelo virou o rosto para mim, a máscara caindo mais um pedaço. Você tá me humilhando? Você tentou me apagar, eu respondi sem levantar o tom. Humilhação é outra coisa. Ele avançou um passo irritado como se fosse me pegar pelo braço. Eu me afastei e com a mão que ele não via, ativei o gravador no celular dentro da blusa. Para de gravar coisa na sua cabeça, ele rosnou baixo. Você quer me colocar na cadeia com invenção? Eu olhei direto nos olhos dele. Não, eu quero só que você fale. Ele percebeu tarde demais. O olhar dele piscou como quem se dá conta de que qualquer frase podia virar prova. Lá fora, a campainha do elevador soou e duas vozes novas entraram no corredor. A polícia. Paulo explicou rápido. Wagner entregou as chaves. O homem do boné falou pouco do jeito de quem espera o advogado que nunca vem. Um dos policiais perguntou. Quem chamou esse prestador? Silêncio. Marcelo respondeu rápido antes que alguém apontasse para ele. Eu não chamei ninguém. Eu nem conheço esse cara. Eu ri, um riso só, seco, sem graça. Mentira. Marcelo me encarou como se eu tivesse cuspido nele. Helena, cala a boca. Eu não calei. Ele disse seu marido chamou. Eu tenho registro da tentativa de entrada ontem. Eu tenho mensagem dele pedindo para eu abrir. E tenho uma conversa no celular dele falando de campainha 2Cs. Marcelo empalideceu num nível quase imperceptível. Não foi pânico. Foi cálculo como ela viu meu celular. O policial olhou para a minha porta. Senhora, abre para a gente conversar pessoalmente.
Eu respirei fundo, destranquei a corrente sem tirar o olho de Marcelo e abri só o suficiente para aparecer. Eu não saí para o corredor. Eu não me coloquei entre ele e a porta. O policial me pediu para mostrar o vídeo do vídeo porteiro e as mensagens. Eu mostrei. Ele pediu o seguro de vida. Eu não mostrei ainda. Eu não ia entregar tudo de uma vez. Eu precisava manter uma peça que ele não pudesse prever. Marcelo tentou falar com o policial como marido preocupado. Ela tá nervosa, oficial. Ela vem de uns dias estranhos. Ela tá interpretando tudo errado. Eu virei o rosto lenta. Eu tava estranha quando você mandou um homem com chave na minha porta. Ele engoliu. O policial pediu o documento de Marcelo. Pediu que ele ficasse afastado. Marcelo obedeceu, mas o olhar dele estava me prometendo outra coisa, não agora, não ali. Depois. O homem do boné foi levado para a portaria para esclarecimentos. A polícia pediu que eu fosse também para registrar a ocorrência. Marcelo tentou se oferecer para ir comigo. Eu vou com você, ele falou, já encostando na minha bolsa. Eu afastei a bolsa. Eu vou sozinha e você vai ficar aqui. Ele riu baixo, sem humor. Tá, vai lá, faz seu show. Eu desci com Paulo e um policial. Dona Doris ficou no corredor de porta entreaberta, olhando como quem assiste a uma tragédia que ela tentou evitar. Na portaria eu sentei e registrei tudo. Horários prints, vídeo, tentativa de entrada, chave, notificação de visitante. O policial anotou e me explicou o próximo passo. Nada mágico, nada imediato, mas formal. Quando eu terminei, meu celular vibrou. Mensagem da Dora Renata. Helena, preciso falar com você. Agora. Acabei de puxar um dado. Existe um pedido de alteração, contratação, em seu nome feito hoje. Se for o que parece, não é só invasão, é fraude. Meu sangue esfriou de um jeito novo. Eu olhei para a tela, depois para o saguão e vi Marcelo entrando pelo portão calmíssimo, como se estivesse chegando do trabalho. Ele me viu sentada com a polícia. E sorriu. Não o sorriso de marido. O sorriso de alguém que acha que ainda tem uma última carta. Eu reli a mensagem da doutora Renata 2 vezes, como se a segunda leitura fosse mudar as palavras. Existe um pedido de alteração. Contratação em seu nome feito hoje. Se for o que parece, não é só invasão, é fraude. Eu estava sentada na portaria com o boletim sendo registrado, o ar-condicionado gelando a pele e Marcelo entrando pelo portão como se chegasse de uma terça-feira comum. Ele me viu ao lado de um policial e sorriu. Não era o sorriso de quem foi pego, era o sorriso de quem acredita que ainda dá tempo de virar o jogo. Eu levantei devagar, sem pressa, para não dar a ele a sensação de que eu estava fugindo. Helena, ele chamou alto o suficiente para todo mundo ouvir. Que palhaçada é essa? Eu não respondi de cara. Eu olhei para o policial. Eu preciso ligar para minha advogada. O policial assentiu meio cansado, mas atento. Eu andei para um canto do saguão e liguei para Renata. Fala comigo? Agora sem rodeio, eu disse. Renata foi direta. Hoje de manhã, alguém entrou no seu cadastro de uma seguradora e fez uma solicitação de contratação, alteração, no seu nome, com e-mail e telefone novos. A tentativa ficou pendente porque faltava validação, mas isso é roteiro de fraude. E tem mais, eu puxei o CPF do Marcelo e apareceu uma ação de cobrança e 2 protestos recentes. Ele está afogado. Eu fechei os olhos por um segundo. Não por dor, por foco. O que eu faço agora? 2 coisas. Primeiro, liga para o seu banco e pede bloqueio de movimentações suspeitas e troca de senhas. Segundo, você precisa formalizar que não autoriza nenhum contrato e nenhuma alteração. Eu vou te mandar um modelo e vou te acompanhar. E Helena, se ele tentou fraude hoje, ele ainda pode tentar outra coisa nas próximas horas. Não fica sozinha. Eu desliguei e antes de guardar o celular, eu mandei uma mensagem curta para Carol. Ele tá aqui, eu tô ok. Preciso de você de prontidão. Voltei para perto do balcão. Marcelo já estava do lado falando com o policial como se fosse dono da narrativa. Ela tá nervosa, oficial.
Eu tentei levar ela para casa da minha mãe para acalmar, mas ela surta. Agora inventou essa história de campainha. Surta, inventou. Ele estava construindo a minha imagem ali tijolo por tijolo. Eu me aproximei e coloquei o celular sobre o balcão com a tela virada para o policial. Eu tenho provas e eu tenho uma advogada. Marcelo me lançou um olhar curto de irritação real e depois voltou a atuar. Provas do quê? De que um cara aleatório apareceu aqui? Isso acontece. Você tá fazendo isso por vingança. Helena? Eu senti vontade de rir. Vingança. Ele tentando emplacar a palavra antes de mim. Eu tô fazendo isso por sobrevivência, eu corrigi sem elevar o tom. E por verdade. O policial pediu calma e disse que iria encaminhar o caso. Procedimento. Sem milagre. Eu já esperava. O homem do boné estava lá embaixo, também sentado, a cabeça baixa. Quando ele levantou o olhar e me viu, eu percebi algo que não tinha percebido antes. Ele não era psicopata. Ele era só um cara barato fazendo serviço sujo para outro cara barato. E isso deixou tudo mais real. O policial perguntou se eu queria representar formalmente e fornecer mais provas. Eu disse sim. Eu tenho mais uma coisa, eu falei, mas eu só entrego com minha advogada presente. Marcelo riu debochado. Olha ela, agora virou CSI. Eu olhei para ele com uma calma fria. Você quer que eu entregue agora porque eu entrego? O sorriso dele sumiu por meio segundo. Ele não queria. Ele queria tempo. Tempo é a moeda de quem está devendo. Eu me virei para o policial. Eu vou buscar uma evidência no meu apartamento. Com escolta do segurança do condomínio. Eu não subo sozinha. Paulo apareceu do lado como se já estivesse esperando essa frase. Wagner também. Marcelo deu um passo à frente. Você não vai subir com eles. Eu sou seu marido. Eu não discuti. Você perdeu esse título ontem no corredor. O policial autorizou que eu fosse acompanhada por um segurança até o elevador. Marcelo tentou acompanhar. Foi barrado com educação dura. No elevador, eu senti o estômago apertar pela primeira vez desde o almoço. Não pelo medo do homem de boné, pelo medo do que eu ainda podia descobrir. Quando cheguei no 18, eu não fui no quarto. Eu fui direto na gaveta do Marcelo. Eu tinha deixado o celular barato exatamente onde estava. Ele ainda estava lá. Eu liguei. Fotografei de novo a conversa, campainha 2CI. Fotografei também a notificação do aplicativo de empréstimo Último Aviso e uma transferência via Pix recente para um nome que eu não conhecia com uma descrição ridícula, serviço. Eu desliguei e coloquei o aparelho dentro de um saco plástico. Não por drama, por cadeia de custódia por instinto. Voltei para o elevador, desci e entreguei o saco ao policial na portaria com o olhar de Renata, ecoando na cabeça não confronte. Preserve prova. Isso aqui é do meu marido, não é meu. Eu encontrei no fundo da gaveta. Eu falei. O policial abriu um caderno, anotou, pediu que eu formalizasse no depoimento. Marcelo, do outro lado do saguão, viu o saco plástico e entendeu o que era. A cor sumiu do rosto dele. Ele veio na minha direção rápido e o policial levantou a mão. Senhor, fica ali. Marcelo não gritava. Ele fazia pior, ele sussurrava veneno tentando passar por amor. Helena, você vai acabar comigo. Eu encarei sem piscar. Eu não fiz nada. Quem acabou com você foi o que você decidiu fazer comigo. Ele apertou o maxilar. Você não sabe com quem eu tô lidando. A frase escapou antes dele segurar. Foi curta, foi humana, foi prova de desespero. Eu inclinei a cabeça. Então você confirma que tá devendo e que me colocou no meio. Marcelo percebeu tarde demais que tinha falado demais. Ele tentou voltar para a máscara. Eu não devo nada, ela tá distorcendo. Eu olhei para o policial. Pode anotar essa frase também. Você não sabe com quem eu tô lidando. Foi o que ele disse agora. Marcelo explodiu finalmente, mas ainda tentando parecer controlado. Você tá me armando? Eu dei um sorriso pequeno sem alegria. Não, eu só parei de abrir portas. Renata chegou no condomínio no fim da tarde. Blazer simples cara de quem não tem tempo para teatro. Ela pediu para falar com o policial e com o síndico. Ela não pediu favor. Ela pediu procedimento.
Nós sentamos na sala do síndico. Marcelo ficou do lado de fora batendo o pé como um homem que perdeu o volante e ainda acha que dirige. Renata organizou os fatos como quem organiza um relatório. Tentativa de ingresso indevido com chave, registro de campainha, registro de acesso de visitante pelo aplicativo, evidência de contratação, alteração fraudulenta em nome da vítima, indícios de coação e tentativa de manipulação para assinatura, e agora um aparelho com conversa sobre campainha, 2 Cs. O síndico ficou pálido. Porque condomínio até tolera briga de casal. O que condomínio não tolera é crime com câmera e manchete. Marcelo tentou entrar. Foi impedido. Na delegacia mais tarde eu dei meu depoimento com Renata ao lado. Não foi rápido, não foi cinematográfico, foi burocrático. E foi isso que me deu paz. Burocracia é o oposto da impunidade. Marcelo foi chamado para depor também. Ele tentou me olhar na saída, tentou pegar minha mão. Eló, pelo amor de Deus. Eu não recuei, eu só tirei minha mão do alcance. Eu te amei o suficiente para confiar. Agora eu vou me amar o suficiente para não morrer por isso. Ele ficou parado como se essa frase fosse uma porta fechando de vez. O homem do boné, o prestador, confessou o básico foi pago para assustar e forçar a abertura. Disse que o combinado era 2 vezes. Disse que havia um cara do prédio que ficaria no canto para garantir. Não precisou dizer o nome, a história já tinha dono. Naquela noite eu não voltei para o 1803. Eu dormi no apartamento da Dona Doris num sofá com cobertor fino, ouvindo o barulho do elevador como quem ouve chuva. Ela me trouxe um café e não fez perguntas inúteis. Vai ficar tudo bem? Ela perguntou com a voz pequena. Eu olhei para as mãos dela. Vai ficar justo. No dia seguinte eu solicitei medida protetiva. Troquei fechaduras, cancelamento e bloqueio de qualquer tentativa de seguro, contrato, atualização de senhas e principalmente eu mandei uma última mensagem para Marcelo sem xingar, sem drama. Qualquer contato comigo agora é pela advogada. Eu não abro mais. Ele respondeu só uma frase horas depois. Você vai se arrepender? Eu li e não senti nada, nem medo, nem raiva, só confirmação. Porque quando um homem perde o controle, ele chama de arrependimento aquilo que na verdade é liberdade. Eu voltei ao meu apartamento 1 semana depois, com a porta nova, o corredor igual à vida, tentando voltar ao normal. A câmera estava ali discreta, como sempre esteve. A campainha também. Eu encostei a mão na madeira da porta e pensei na mulher que eu era antes de ouvir 2 vezes. Eu não senti saudade dela. Eu senti respeito. No saguão, Dona Doris me viu e fez um aceno curto. Eu devolvi. 2 mulheres que não precisam mais falar para entender. E eu saí do prédio com a cabeça erguida do jeito mais frio possível, sem olhar para trás. Se você me ouve de Lisboa a Porto Braga Faro ou de qualquer canto da União Europeia, entende o que eu aprendi do pior jeito em qualquer país, segurança começa quando a gente para de chamar amor de desculpa. A campainha nunca mais tocou 2 vezes para mim. E se tocar um dia, eu já sei o que fazer.